Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Mais uma semana com o nosso programa X da atualidade, né? Hoje eu estou aqui sozinho, né? Estou em carreira solo, trabalhando aqui junto com vocês. Meu irmão Zé Bonner, né, está em outras missões e a gente vai voltar semana que vem com a nossa dupla dinâmica, mas hoje voltamos aí para reeditar, né, pessoal? Um assunto que já foi abordado no nosso primeiro X da atualidade, é um momento histórico, né? Onde nós falamos sobre os gargalos do crescimento econômico do Brasil, né, pessoal? Um assunto quente, já que nós vivemos num momento de muita instabilidade a respeito da política e algumas dúvidas muito grandes surgem a respeito da economia também, né? A gente percebe a galera muito receosa em relação, né, quais são os desdobramentos que o Brasil, né, deve apresentar nos próximos anos, qual é a evolução, né? E para isso, né, pessoal, nós precisamos nos atualizar aonde? No nosso X da atualidade. E vamos aqui juntos agora começar essa grande apresentação com uma projeção, pessoal, inicialmente. Chega aqui pro cantinho, ó. Cantinho sensual, ó. Cantinho diferente. Cadê? Cadê? Sumiu eu, ó. Voltei. Sumiu. Eu vou dar uma sumidinha aqui, pessoal, só para vocês observarem a evolução do nosso PIB, né? É importante você entender que o PIB é o Produto Interno Bruto, representa a principal indicação de evolução econômica que um país possui, né? Devido as suas atividades internas, né? Lembrando que o PIB é diferente do PNB. PNB representa o Produto Nacional Bruto, que representa as atividades econômicas de um país, né? Dentro do seu território e fora do seu território, né? Então, empresas brasileiras no exterior contam para o cálculo do PNB. Agora, o PIB representa atividades internas, né? E aqui eu fiz para vocês um gráfico, galera, que vem desde 1985, ó. Olha aqui a canetinha. Está mostrando para você aqui o quê? Exatamente a questão do PIB na faixa de 7,9%. Né? O Brasil vem de uma década difícil, né? De uma época ali, né, de transições econômicas bastante complicadas, né? A gente deve lembrar sempre, né, que o Brasil teve a sua década perdida durante os anos 80, com muita dívida externa, com muita inflação, chamada hiperinflação. E aqui, né, pessoal, você percebe que de 85 para 88 há um declínio agudo nessa economia, ó. Cai para 0% a taxa, né, do Produto Interno Bruto. Então você percebe aqui, ó, fica com a minha carinha aqui no cantinho, ó. Ui. E aí você vê aqui, ó, 0% de crescimento. Isso é uma taxa realmente muito baixa. E aí a gente percebe que aqui nos anos 90 isso decai mais ainda, onde o Brasil vai atingir o seu menor patamar nos últimos 50 anos, com uma queda até menos 4,4% de crescimento durante o governo Collor, né, pessoal? Uma época muito nefasta para a economia brasileira, né, muito problemática, onde de 4,4% negativo vai evoluir para 1% e depois vai cair para menos 0,5% de novo. Então, né, os 3 anos do governo Collor, né, 90, 91 e 92, né, não chega a concluir 92 devido ao seu impeachment, né, que ele vai renunciar antes do impeachment. A gente lembra, né, pessoal, que aqui a economia brasileira sofre um declínio muito significativo, muito agudo, né? A salvação da lavoura, sem dúvida alguma, é o Plano Real, né? Temos aqui até uma aula aqui no Projeto X sobre o Plano Real, lá na série Parabéns, né? E aí a gente vê ali que em 94 isso já dá uma evoluída para uma faixa de 5,3%, né? A economia brasileira sofrendo ali um levante, né, agudo, devido justamente ao reaquecimento do consumo, né, uma série de novidades econômicas que melhoraram a condição de consumo do brasileiro, e depois em 96 caindo para uma faixa de 2,2% e declinando até 98 com 0% de crescimento. Foi um ano difícil para o Henrique, inclusive. Ele nem os debates, né, políticos vai comparecer para a sua reeleição. Né, tamanho seria a saraivada, né, a sabatina de perguntas que seriam feitas a ele, já que a economia brasileira estava em declínio. Mas tinha um trunfo do Plano Real que reergueu aí a possibilidade de crescimento. E aí ele vai ter um segundo mandato, onde em 2000 ele consegue atingir ali os seus 4,3% de crescimento do PIB, né? Depois de 2001, novamente a gangorra cai para 1,3%, 2002 sobe um pouquinho para 2,7%, né? E aí você vai ter aqui a eleição do Lula, né? Então você percebe que o segundo mandato do Fernando Henrique, ele até se mantém numa média mais baixa, mas ele oscila menos, né? O primeiro momento foi mais difícil, né? Um pico e depois uma queda brutal, né? Devido a choques especulativos, né? Devemos lembrar da questão da crise da Rússia, a crise do Japão, que vão afetar as bolsas de valores no mundo todo, efeito tequila, então tudo isso vai ser muito conturbado no cenário internacional. Então aqui a gente percebe no segundo momento uma lógica um pouco menos problemática, porém, né,
com uma média mais baixa de crescimento. Importante ressaltar. Quando o Lula assume, né, gente, no primeiro momento há uma desconfiança muito grande, né, 2003, e depois de 2004 o PIB vai chegar a 5,7%, né, isso é bem expressivo. Depois há um declínio novamente para 3,2% no ano seguinte, 2005, e até 2007, com a reeleição do Lula, a gente vai atingir novamente um patamar de 6%, né, a primeira vez desde os anos 80 que o Brasil passava de 6% de crescimento anual, né, isso é muito importante. Vou passar para o ladinho de cá, para a gente continuar aqui a nossa linha, né? Então você percebe que aqui, 2007, 6,1%, só que a gente lembra da crise estadunidense que acontece em 2008, que acaba arrasando a economia mundial, e o Brasil vai ter um declínio para menos 0,5% de crescimento do PIB em 2009, né? Que isso aí foi até considerado um indicador positivo, porque o Brasil, né, conseguiu sobreviver na estabilidade, né, enquanto economias como a Rússia teve declínio de 9%, a União Europeia declínio de mais 5%, os Estados Unidos declinaram mais de 4%, e o Brasil manteve ali perto de zero, ou seja, as perdas foram minimizadas. Aí a gente vai perceber que em 2010 o Brasil vai ter a maior média de crescimento do mundo depois da China, né? A China sempre sobrenatural, né, a gente consegue crescer acima de 9% até em período de crise, e o Brasil vai crescer em 7,5%, que é considerado um indicador muito bom, né? A primeira vez desde os anos 80 que o Brasil chega a mais 7% de crescimento, né? Então ali o Lula vai ter uma popularidade muito alta, e com isso vai eleger a Dilma, que pega esse cenário pós-crise na vertente de queda brutal do crescimento do PIB, ou seja, a estagnação da economia. Se você reparar, existe uma oscilação muito grande ao longo da trajetória, mas no finalzinho do governo Dilma, a gente apresenta uma estabilidade num nível muito baixo, né? Isso é considerado muito ruim pelos economistas. 2011 o Brasil cresce 2,7%, cai para 1% em 2012, foi o período aí que foi apelidado de PIBinho brasileiro, né? Mas os economistas não sabiam o que estava por vir, né? Essa aula, inclusive, que nós gravamos aqui no X de Atualidade de 2013, ela se deu justamente depois desse período do PIBinho, né? Que em 2013 teve a evolução para 2,3%, 2014 cai para 0,1% de crescimento, e 2015, nossa, menos 3,5% de crescimento, ou seja, a primeira vez desde o governo Collor que o Brasil atinge uma margem tão negativa de decréscimo da economia, né? Então a gente percebe que a crise política ela acaba se apresentando também na conjuntura econômica. Agora, uma pergunta você tem que fazer a você mesmo: será que a sua política é essa crise? Será que esse momento, né, problemático da economia brasileira se deve exclusivamente à conjuntura política, né? E o nosso objetivo hoje é justamente analisar isso, né, pessoal? Quais seriam esses gargalos que dificultam tanto a expansão desse PIB, como a gente viu nesse panorama aqui, e a partir de agora a gente vai observar cada um deles. Bom, pessoal, agora a gente vai então analisar esses gargalos um por um, né, tentando aqui fazer uma análise mais completa dessa questão, né, que a gente tinha mencionado, que vai travar o crescimento do PIB. A gente precisa lembrar, né, que existe uma ilusão dentro da sociedade brasileira de que é apenas uma decisão política, né? Ou seja, o governo muda a equipe econômica e a economia deslancha, funciona. Isso até funciona em alguns aspectos, né, devido a questões paliativos, como mudança de taxa de juros, né, de flutuação de câmbio. Isso pode gerar uma influência direta e imediata na economia, sim, sem dúvida alguma. Agora, é importante a gente frisar que não é isso que gera um crescimento duradouro a longo prazo, né? Os Estados Unidos não são a maior economia do mundo porque apenas mudaram a política de juros, né? Nem a China, nem os tigres asiáticos crescem rapidamente devido a isso. Você precisa meter a mão na massa para transformar efetivamente aquilo que modifica a economia. Isso é importante ser frisado, porque não é apenas o governo Dilma, Lula, FHC, Collor ou Sarney que é responsável por isso. Nós temos uma sucessão de questões que vem se arrastando desde o século XIX. Lembramos que o Barão de Mauá tenta, né, incentivar o governo brasileiro a implantar um modelo ferroviário que não vai dar certo, né? Lembramos que o JK, o Juscelino Kubitschek, vai ser, né, influenciado pelo capital externo para abrir, né, os nossos mercados e incentivar a indústria automotiva, que, claro, gerou um crescimento econômico, mas, claro, dominou a infraestrutura de transporte brasileira, gerando hoje, né, um índice de 60% das cargas nacionais deslocadas de caminhão, que é o transporte mais caro dentre os transportes utilizados. E a gente tem que perceber, né, pessoal, que essas escolhas, essas decisões, elas afetam de forma muito contundente a economia. E a gente vai perceber o quê? Dentro dessa lógica aqui, pessoal, eu enumerei aqui, né, pontos principais importantes, desculpa, eu estou com uma leve tosse, e a gente percebe que, é claro, aqui eu botei em vermelhinho, uma questão que envolve sim decisões econômicas, políticas, né, que são muito importantes, como por exemplo,
a elevação de taxas de juros. Por que se eleva a taxa de juros? Você eleva a taxa de juros porque você quer frear o consumo. Aí você vai falar, pô, Tiago, peraí, vou frear o consumo, eu vou penalizar as pessoas, vou fazer com que elas consumam menos. Sim, pessoal, a gente deve lembrar que a inflação ela é regulada, né, dentre vários fatores, pela relação de oferta e procura, né? E se você, né, tem uma procura muito alta sobre o produto, claro, esse preço desse produto tende a ficar mais alto, né, e torna-se muito desejado. Então, quando você eleva a taxa de juros, você, de certa forma, consegue, né, brecar esse ímpeto de consumo que a sociedade vai desfrutar naquela economia. E isso, né, deve segurar a inflação por alguns momentos. Só que tem um problema, né? Quando você eleva a taxa de juros, você freou o consumo, a inflação momentaneamente está controlada. Mas tem um porém. Qual o porém? O porém é que você, primeiramente, gera uma maior entrada de capital especulativo. Como assim? Os investidores internacionais adoram lugares com taxas de juros elevadas, né? E você, com isso, vai captar muito capital especulativo. Tiago, o que você tem contra o capital especulativo? Gente, o problema é que o capital especulativo ele não tem fixação na economia. Ele entra, fica ali alguns dias, multiplica-se e vai embora, né? É diferente quando vem um capital para abrir uma fábrica, para abrir uma loja, para abrir uma empresa, que fixa, né, dinheiro e gera empregos, né, resultando ali em impostos, né, em circulação de renda. Isso é muito importante da gente entender. Agora, a gente deve analisar, né, pessoal, que além disso, toda vez que um governo eleva a sua própria taxa de juros, ele eleva os juros dos bancos nacionais que cobram os juros sobre ele mesmo. Vou explicar. O governo tem dívida externa do cenário internacional e tem dívida interna no cenário nacional. Quando o governo tem dívida com bancos e investidores nacionais, toda vez que ele aumenta essa Selic, que é a taxa base de juros, ele faz com que a sua própria dívida aumente, já que mais juros vão ser cobrados sobre ela. Olha só que situação problemática, né? Então, a gente entende que essa política é penosa no longo prazo e a nossa dívida interna já passou de R$ 1 trilhão, né? O que é muito problemático para as contas públicas, que tem sempre que ficar criando metas novas para cumprir esses compromissos de pagamentos de dívidas, diminuindo a sua capacidade de investimento, né? Então, isso é um problema muito importante de ser analisado, ok? A inflação, pessoal, também é um problema, só que a inflação tem relação direta com o quê? Com a relação de oferta e procura também, né? Então, essa inoperância econômica de um país acaba afetando também a inflação, né? A nossa inflação estimada para 2016 está na faixa de 7,3%, que é uma média histórica relativamente baixa, né, para períodos de hiperinflação. Claro que ela está mais alta do que em anos anteriores. Isso preocupa os brasileiros, isso gera uma série de conformações, de protestos contra o governo, que são justificados, né, porque a classe média teve seu poder de compra, né, reduzido, né, com a inflação dos preços. Mas a solução dos demais gargalos tende também a melhorar a inflação. Isso é uma questão importante de ser ressaltada. Beleza, gente? Temos também esse problema brasileiro que ele é crônico. A altíssima carga tributária que você paga o seu imposto e fica muito chateado, né? Essa carga tributária, pessoal, hoje equivale a cerca de 36% do PIB nacional. É muita coisa, né? É muita coisa porque isso aí você penaliza o investidor, né? Principalmente o pequeno, o médio e o microempreendedor, né? Que são aqueles que dependem, né, de mais capacidade de fluidez, né? Ou seja, de fazer com que o capital flua, né? Se desenvolva, né? O grande investidor ele é até muito mordido, né? Mas ele conta com muitos incentivos, né? O governo concede várias isenções fiscais e ele consegue ali manter um ritmo de crescimento razoável. Agora, o pequeno investidor, né? O médio investidor, eles vão ser muito penalizados, né? E você, né, de classe média, também acaba, né? Claro que aqui nós temos pessoas de classe média, alta e baixa assistindo o vídeo, mas, né, a classe média normalmente vai ser muito penalizada porque a classe baixa tende a pagar menos porque ganha pouco, né? E a classe alta conta com esses incentivos, né, que são vantajosos. Então a classe média tende a se esgoelar bastante, isso comprime o poder de compra, né, pessoal? Isso, né, acaba sendo difícil de entender, de digerir, porque a taxa de retorno desses impostos para a sociedade brasileira ela é muito pequena, né? Isso é um grande questionamento na saúde, nos transportes, na infraestrutura. Há uma reduzida, né, volta desse dinheiro que você paga, e isso, claro, né, gera uma inconformidade. Existem países com uma porcentagem até maior, né, pessoal, de carga tributária. Agora, a nossa taxa de retorno é muito baixa, e isso faz com que nós, né, fiquemos insatisfeitos, né, com essa realidade. E aí você percebe também uma complexidade muito grande em relação aos títulos de impostos que você paga, né? Você vê as inúmeras siglas, né, de impostos que você acaba pagando, são mais de 60 títulos diferentes de impostos no Brasil. Só o ICMS, pessoal, que é o imposto cobrado sobre serviço e comércio, né, que é comum aos municípios brasileiros,
ele tem mais de 27 legislações diferentes, né? Ou seja, uma legislação para cada estado, né, na média. Isso acaba sendo catastrófico porque você não tem entendimento do consumidor sobre o que ele está pagando, né? Isso aí seria necessário uma reforma tributária, né, que pudesse tornar esse imposto mais claro para que o consumidor entendesse o quanto que ele paga e o quanto que deve voltar para ele, né? Mas é óbvio, né, pessoal, que essa fragmentação de impostos facilita a evasão de investimentos, né? Ou seja, eu não sei quanto que eu pago, logo eu não sei quanto que eu tenho que ter de volta, né? Isso é muito complicado dentro da nossa sociedade nacional, ok? Aí agora, pessoal, né, eu botei para você aqui em verdinho, né, questões que são mais ligadas à estrutura, né? Isso é muito importante. A infraestrutura, ela é incipiente, ela é insuficiente, ela é deplorável, né? E nós precisamos aqui bater em 3 vertentes: os transportes, os portos e a energia, que são fatores muito importantes serem observados, né? Nós estamos aí chegando, né, pessoal, na metade da nossa aula e a gente percebe que temos que analisar os transportes. O Brasil se propõe a ser rodoviarista. Isso é péssimo, né? Pra você ter uma ideia, né, um container transportado de caminhão, ele roda 25 km com um galão de combustível. Se ele fosse de trem, ele rodaria 89 km com essa mesma quantidade de energia. Se ele fosse de navio, ele rodaria 270 km com a mesma quantidade de energia. Ou seja, dos modais, o transporte rodoviário é o pior. E o Brasil optou pelo pior, né, pelo mais caro, né? Até 500 km ele tem uma excelente condição, né? Mas depois disso ele fica problemático. Então o Brasil optou por esse modal, né? Tem aí 60, 65% das cargas nacionais rodando de caminhão. Ele deveria ter a melhor estrutura de caminhões, de estradas rodadas no mundo, né? Mas não era. Se você for analisar, o Brasil ele tem em torno de 200 mil quilômetros de vias asfaltadas, né? Só para você ter uma ideia, a Rússia tem 3 vezes isso, a China e a Índia têm 7 vezes isso, e os Estados Unidos têm 20 vezes isso. Os Estados Unidos ele chega a 4 milhões de quilômetros de vias asfaltadas, e isso, é claro, né, é uma média impressionante, né? E o Brasil, que se propõe ao rodoviário, não consegue nem executar o rodoviário com qualidade suficiente, né? Isso é muito problemático. Bom, temos outra questão. Ferrovias. O Brasil, então, deve apostar nas ferrovias. Você tem uma ideia, pessoal? O Barão de Mauá, na sua época, né, de incentivos, conseguiu conduzir 10 mil quilômetros de construção de ferrovias. O governo Dilma, ele deve concluir até 2018 também 10 mil quilômetros de ferrovias. Então, estamos falando de Barão de Mauá e Dilma, que juntos produziram 20 mil quilômetros de ferrovias. E o total nacional de ferrovias é de 40 quilômetros, ou seja, só Mauá e Dilma respondem por metade da malha ferroviária histórica brasileira. Isso é patético, né, pessoal? Isso é muito triste. Você tem uma ideia, a Índia, que é um país com graves problemas, né, sociais, tem em média 65 mil quilômetros de ferrovias. A China já bate mais de 80 mil quilômetros de ferrovia e a Rússia já vai para mais de 90 mil quilômetros de ferrovia. Com, em parênteses, a Rússia tem 80% do seu transporte nacional, das suas cargas, deslocadas de trem, né? Ou seja, a opção inteligente para o continente. E os Estados Unidos, pessoal, tem apenas 220 mil quilômetros de ferrovias. Ou seja, o Brasil com 40, Estados Unidos com 220. Isso é gritante, né? Como que o Brasil ele está atrás dessa questão infraestrutural, né? Se você for para a hidrovia, né, gente, aí a questão é mais triste ainda, porque o Brasil ele tem apenas 14 mil quilômetros de hidrovias. A Índia fica pertinho, em torno de 15. Agora, os Estados Unidos têm 41 mil, quase 3 vezes o total brasileiro, e a Rússia e a China passam de 100 mil quilômetros de hidrovias. Ou seja, Rússia e China concentrando seus investimentos em transportes que são mais baratos, mais econômicos e que fazem os seus produtos serem mais baratos. Ou seja, a inflação também pode ser afetada por essa questão. Muito importante. Não é só carga tributária, oferta e procura, taxa de juros. A maneira como o seu produto chega até você influencia no preço desse produto, né? E se a gente jogar na questão portuária, nossa, que é lamentável, né? O Brasil tem o Porto de Santos, que de 2011 para cá já cresceu em mais de 150% o volume de cargas que ele transporta, né? Uma coisa muito inchada, saturada, né? Isso gera esperas intermináveis, né? O porto, né, de Paranaguá, no Paraná, que é o maior porto graneleiro do Brasil, ele tem 4 vezes mais espera para atracação do que a média mundial. Santos já chegou a ficar em 2012 4 meses um navio parado para atracar, né? Isso torna o preço insustentável, porque a média de preço de espera de cada navio é de 25 mil dólares por dia, segundo a companhia, né, Hamburg Süd, e isso faz com que você tenha, aí, botar 4 meses, isso dá mais de 3 milhões e meio de dólares de espera, né?
Ou seja, ele vai pegar, né, pega um navio de 15 mil contêineres, né, você vai pegar esses 3 milhões e meio, vai dividir pelos 15 mil contêineres e você vai aplicar esse preço ao produto que você consome. Então o produto, ele entra no teu país caro e ele já sai do porto encarecendo. Por quê? Porque ele vai no Brasil no caso de caminhão. E o caminhão é absurdo, né? Tem uma estatística, né, gritante, onde um contêiner que vem da China para o Brasil tem um frete de $1.700, né? Esse mesmo container, quando ele vem do Porto de Santos até São Paulo, capital, em torno de 75 quilômetros, ele paga os mesmos $1.700 de frete. Ou seja, como é que pode, né, eu ter o mesmo custo de frete no modal rodoviário num trecho de 75 quilômetros do que uma viagem de mais de 11 mil quilômetros entre China e Brasil de navio? Então isso é algo que é gritante, é desesperador, que torna a sua inflação mais problemática, né? Você tem que entender isso, né? Não é só uma decisão política, né? É uma transformação estrutural que deve ser executada. Isso, infelizmente, não acontece. Na energia, né, pessoal, a gente se joga de cabeça na energia hidrelétrica, que é uma energia que abrange quase 70% do consumo elétrico nacional. Claro que é uma energia boa, é potente, é fantástica, não estamos negando isso, mas tem um altíssimo nível de impacto ambiental e depende de oscilações climáticas, né, gente? Tivemos aí em 2014, 2015 problemas ligados ao El Niño, onde houve um ressecamento da atmosfera, diminuição do índice de chuvas. E aí, o que aconteceu? Os reservatórios, né, as represas, onde a água vai ficar armazenada para a produção hidrelétrica, ficaram no nível mais baixo. E aí, o que você faz? Você joga, né, o que não se produz na hidroeletricidade, você joga para termoeletricidade. Aí, meu irmão, ó, é carvão. Carvão mineral, adeus, né? O custo da energia vai lá em cima. Aí o cara bota a bandeira vermelha para você, estrupia a tua vida, porque ele quer que você, obviamente, cubra o custo dessa carência. Agora, vamos pensar um pouquinho, pessoal. O Brasil tem um território de 80% da zona tropical, com mais de 3 mil horas de brilho solar por ano. A energia solar equivale a 0,00008% do total nacional. Como é que você desperdiça um volume de insolação fantástico que esse país recebe, né? E aí você percebe que isso não é só uma questão de investimento público. Investimento público é um fator que pesa, sim. Mas tem a questão da burocracia. Por quê? Energia nacional, o fornecimento é para sua casa, você deve ter a companhia que atende a você na sua cidade, né? No caso aqui do Rio de Janeiro é a concessionária Light. E aí a gente percebe que essa companhia, ela cria burocracias impossíveis para a energia solar ser utilizada, de modo a impedir, dificultar a adaptação da sua casa para a energia solar. Tiago, por que isso? Porque se você produz energia solar na sua casa, você torna-se um produtor de energia. E grande parte dessa energia, às vezes, sobra, ou seja, você vende de volta para o estado de energia. Então, você, além de ter uma autonomia, ar-condicionado ligado na sua casa, né, pessoal, você feliz, nu, correndo pela sala, nevando com ar-condicionado, né, altamente potente, gastando energia, né, conta de energia zero, e ainda fornecendo de volta energia para o estado. Olha que cenário maravilhoso. E você acha que as companhias querem perder esse monopólio? É óbvio que não. Então, a gente percebe aí uma questão burocrática muito danosa, né, muito nociva à nossa economia, né, gente? A questão, né, de outras fontes de energia, como a eólica, maremotriz. O Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de litoral, né, gente? Ou seja, é vento pra caramba, é onda pra caramba. Energia maremotriz nem comento, porque, né, o Brasil ele nem investe praticamente nesse tipo de fonte, que é lamentável. Agora, a eólica, o Brasil até conseguiu bastante crescimento nos últimos anos. Hoje estima-se que ele seja o 10º maior produtor de energia eólica do mundo, né? E tem aí um potencial incrível, né? Se eu tenho uma ideia, o potencial brasileiro de ventos, ele equivale a mais do que o consumo nacional inteiro. Ou seja, o Brasil consome uma quantidade X de energia. Se nós tivéssemos energia eólica totalmente instalada, ou seja, 100% da nossa capacidade instalada, né? E aí temos destaques no Brasil como Fortaleza, Ceará, né? o Rio Grande do Sul, temos lá no Chuí, Osório. Se essa capacidade máxima fosse instalada em todo o litoral, nas áreas possíveis, o Brasil supriria todo esse X, ou seja, toda essa demanda energética apenas com vento. Não seria necessária nenhuma outra fonte energética. Como que eu não invisto e não aproveito melhor essa questão? Então você percebe que os esforços até estão sendo feitos, né? Mas ainda caminhamos em passos de formiga. Temos que melhorar a questão do etanol, né, gente? O etanol é um combustível maravilhoso, onde existe uma oleodependência no Brasil que é problemática, né? Temos que criticá-la, analisar. A Petrobras é uma empresa do Brasil? Sim, é. Mas a gente tem que fazer uma análise. Até que ponto a Petrobras ela influencia muitas decisões políticas, decisões das equipes gestoras no Brasil? Temos que fazer esse parênteses, né, e ter um cuidado nisso, por quê?
Porque você tem, né, o Brasil plantando cana-de-açúcar em apenas 1% praticamente da sua superfície nacional. Se você dobrar a produção de etanol, você vai para 2% da superfície nacional. É plenamente capaz de a gente quintuplicar, multiplicar um número de vezes que a gente quiser essa produção. E com mais produção, você teria um preço mais baixo. O consumo de etanol seria fantástico. Seria baratíssimo, né? O etanol depende do setor sucroalcooleiro, porque ele é produzido junto com açúcar. Então o usineiro, na hora que o açúcar está mais caro no mercado internacional, ele para de produzir etanol e produz só açúcar. E vende só açúcar. Aí a hora que o açúcar, né, cai de preço, ele vai investir em etanol de novo. Então ficou oscilando. Tu vai uma semana no posto de combustível, o etanol tá barato, não tá caro. E aí? A instabilidade sobre esse combustível renovável, menos impactante do que o petróleo e com possibilidades absurdas, já que a tecnologia brasileira de etanol é a melhor do mundo. Você não aproveita nem as potencialidades do país. Isso é muito preocupante, gente. E tem que ser visto com muito cuidado, né? E com muita crítica. Eu quero que isso esteja nos protestos, né? É isso que precisa estar nas ruas. A cobrança embasada, técnica, né? Voltada para onde o Brasil pode crescer. Essa é uma questão que nós precisamos entender, né? É lindo a manifestação democrática, né? Seja você de qual bandeira defender, mas que tenha no seu discurso, no seu argumento, pedidos e requisições que sejam embasadas, né? Que sejam estruturadas e que sejam voltadas para que vai melhorar de fato a sua vida. Porque, pessoal, a mídia, às vezes, ela manipula muito. Você sabe se a companhia elétrica da sua cidade ela não patrocina a mídia que você assiste e faz com que você tenha informações, né, mascadas, né, transformadas? Tem que pensar nisso. Né? Isso é muito importante da gente analisar, independente da sua vertente política. Né? É uma questão de inteligência, racionalidade, né, e pragmatismo. Aqui a gente percebe, né, pessoal, que a taxa de investimento brasileira ela é ridícula. Ela chega a apenas 18% do PIB. Né? Você tem países aí que chegam a 35%. Países como Coreia do Sul, como a China, tem que investir. O PIB não pode ser a maior parte de carga tributária. O PIB tem que ser a maior parte de taxa de investimento. É importante essa ênfase, né, para que a gente entenda o que está acontecendo no Brasil, né, e o que trava esse crescimento, ok? As nossas legislações, elas são pouquíssimo eficientes do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário, do ponto de vista ambiental. São leis fracas, né? Leis que existem sim, mas que são muito flexibilizadas, né? Pouco cumpridas, fiscalizadas na sua execução, né? E que abrem muitas margens para processo com grupos empresariais que obviamente têm equipes jurídicas fantásticas que conseguem ali, né, dobras para poder manipular o cenário né, da sua atuação, né, sem nenhum tipo de cobrança, de pressão. A legislação tem que proteger a sociedade. Né? Ela precisa ser moderna no sentido de permitir o investimento, de facilitar a fluidez do capital, mas ela precisa ser transformadora socialmente e garantir os direitos da sociedade. Isso é muito importante. A Constituição existe para isso. Ela existe para defender os nossos direitos, que nós lutemos por eles. Busquemos mudanças. Porque isso aqui não é só uma questão, né, social, civil, é uma questão econômica também. Porque a burocracia é pesadíssima, né, gente? E aí, com burocracia pesada, você abre margem para a corrupção. A corrupção endêmica que nós temos no Brasil, que agora no cenário político está sendo cada vez mais rasgada, né, denunciada, isso é muito saudável, mas a gente tem que se perguntar por que ela existe. Por que as licitações elas são feitas às escuras, são feitas de madrugada? Por que não tem uma TV estatal de licitação? Você tem TV Senado, TV Câmara, cria a TV licitação. Né? O portal da transparência foi uma grande evolução, mas é pouco. A gente precisa tornar a burocracia destrinchada para que as pessoas possam entender por que ela existe. E ela só precisa existir se ela for útil. Se ela não for útil, ela tem que ser abandonada, esquecida, superada. Muitas burocracias são criadas com o intuito de dificultar a vida da economia e dificultar a sua vida, dificultar o andamento da sua vida, né? Para justamente facilitar o quê? O famoso jeitinho, a corrupção intermediária. Né, a propina. Isso é muito nocivo na nossa economia. Agora, para a gente encerrar, né, pessoal, temos que bater na questão que é fundamental e imprescindível, que é a educação deficitária que o Brasil apresenta. Né? E aqui eu gosto de falar de uma forma diferente, porque quando a gente fala de educação e saúde, parece um romantismo, né? Educação. Por quê? Mudar é importante. Gente, pelo amor de Deus, né? Que discurso vazio, né? Ai, mudar, mudar. Mudar é bom? Sempre é bom? Às vezes é bom. Tem cuidado nisso. Eu acho que as transformações não podem ser muito positivas. Tem que pensar, tem uma transformação que é ruim. Então, não é apenas mudar por mudar. Por que a educação é importante? Ah, porque vai fazer as pessoas lerem. Não, isso é básico, desculpe. Gente,
A alfabetização é básico, né? Você tem até hoje o IDH pautado em dados de alfabetização, tanto que agora até evoluiu, né? Agora você usa os anos de escolaridade, que é uma coisa mais moderna. A gente precisa entender que educação, pessoal, forma mão de obra qualificada. Universidades. Né? O número de universidades no Brasil é reduzido. Né? Você teve até nos últimos anos um crescimento muito grande de universidade, mas ainda é pouco, é incipiente. Sem universidade eu não tenho o tecnopolo. O tecnopolo é a estrutura onde a universidade é o polo que magnetiza empresas que ficam ao redor dessa universidade. Por que elas ficam ao redor dessa universidade? Recebendo a mão de obra qualificada que ali está. Recebendo as pesquisas científicas que as empresas vão patrocinar nessa universidade. Isso é um tecnopolo. Isso você tem no Vale do Silício nos Estados Unidos. Esse boom de aplicativos que a gente tem na economia atualmente tem uma relação direta com a questão da qualificação de mão de obra em altíssimo padrão. E no Brasil você com pouquíssimos vetores de qualificação, né, pessoal? Em São Paulo temos, né, São José dos Campos com CTA junto com a Embraer, que é muito expressivo, tanto que a Embraer é a quarta maior empresa de aviões do mundo, né? Temos um complexo USP Unicamp em Campinas, que é fantástico, com várias companhias ao redor das universidades, né? Glaxo, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Motorola, Xerox, que estão ali presentes. Né? Temos no Rio de Janeiro, né, o complexo COP, o FRJ, né, que tem, né, patrocínio da Petrobras, participação direta em pesquisa, mas é pouco, é muito pouco. Né? É pouco. Você tem agora no interior do Nordeste, né, universidades federais sendo instaladas, que é muito positivo, né, o Tecnopolo do Vale do Silício ligado ali à fruticultura, mas Vale do Silício não, desculpa, Vale de São Francisco, falei Vale do Silício, fiquei com ele na cabeça. Vale de São Francisco, né, onde você tem a fruticultura ali sendo incentivada, mas é muito pouco. Eu preciso de biotecnologia, precisa transformar a Amazônia em algo que seja eficiente e produtivo. Né? Criação de patentes, pessoal. O Brasil tem menos de 1.000 patentes registradas. Os Estados Unidos têm mais de 60 mil patentes registradas. Não tem como, é uma relação lógica. Né? E aí o que vai acontecer, pessoal? Dentro disso, você vai ser sempre dependente externamente. A desigualdade social se aprofunda, porque a renda dos mais pobres é muito menor do que a dos mais ricos. E nós precisamos de renda maior dos mais pobres para que eles consumam, para que eles sejam um mercado ativo, que participe, que receba, obviamente, incentivos, mas que tenha participação ativa, né, na transformação econômica brasileira. Consumo, né? A ascensão da classe C é uma coisa boa, né, gente? É uma coisa positiva. Né? Você pode ser divertente política que for, mas a gente precisa entender. A base precisa subir para que nós tenhamos o que? A própria elite ganhando mais dinheiro. Isso é uma relação lógica. Os donos de meios de produção se beneficiam com o enriquecimento da população. Isso tem que ser entendido. E nessa vibe, né, gente, nós precisamos entender que por que você é tão dependente do dólar? Você é dependente do dólar porque você depende da tecnologia externa. Você depende do celular de fora, do carro de fora, da televisão de fora. Se esses produtos fossem fabricados no Brasil, o dólar não seria um problema na sua vida. Veja a China. A China artificialmente desvaloriza a sua moeda. Por quê? Porque ela quer exportar, porque o produto fica mais barato. O Brasil, toda hora que o dólar sobe, ele entra em pânico. Por quê? Porque a gente depende. Aquele tripé do JK nefasto que entregou a nossa indústria automotiva e eletrônica para o capital estrangeiro. Isso é muito pernicioso, isso é muito nocivo. Isso tem que ser entendido por nós na hora dos nossos discursos, na hora das nossas manifestações, dos nossos debates e nas nossas buscas por transformação. Porque é só atacando o que realmente é o problema que a gente vai transformar, né, o Brasil no que nós queremos que ele seja, né, uma potência que, né, potencial sobra, falta é realidade. Beleza, pessoal? Galera, temos aqui o orgulho de apresentar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, tá bom? A gente está aqui para debater com vocês, sempre trazendo o melhor possível. Sugestões para as aulas nós queremos muito, porque toda quarta-feira é dia de quê, pessoal? É dia de X da atualidade. Um beijão, estamos aqui sempre com você. Até a próxima.